desça sobre nós. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre o preenchimento do Espírito. Perceba, a presença de Deus, através do Espírito Santo, não quer apenas vir sobre nós, ela quer nos preencher e permanecer sobre nós. Então a Bíblia aponta um caminho, que é um caminho de crescimento, à medida que o Espírito Santo, ele habita e permanece nas nossas vidas. E é isso que Jesus vai dizer em João 14, a partir do verso 16, acompanhe comigo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Diga isso comigo, o Espírito da verdade. Seguindo a leitura, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18, por favor, leia. 1, 2, 3. Jesus, ele disse, nesses 3 versículos que nós lemos, que a promessa do Espírito Santo é uma realidade na vida dos seus discípulos. Corresponde dizermos que o Espírito Santo não é uma experiência reservada a uma classe especial de pessoas. O Espírito Santo não é uma força ou uma energia que vem sobre pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Cristo e é o próprio Deus. A palavra vai nos ensinar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a plenitude da Trindade, vem habitar em nós quando o Espírito Santo, ele vem, habita e permanece conosco. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Ele no versículo 16 diz que não deixaria os discípulos, pelo contrário, ele enviaria outro Consolador. A palavra Consolador aqui é traduzido no original como ajudador, aquele que está do lado, ou no original grego chamado Paracleto. O Paracleto é o ajudador, é o Espírito Santo, é o advogado, é aquele que está do lado do discípulo de Cristo. E Jesus diz que ele estará sempre conosco. Olha a expressão, sempre conosco. Antes da cruz e do sacrifício de Jesus nela, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre classes especiais de pessoas, sacerdotes, reis e profetas, e essa vinda do Espírito Santo não era permanente, era algo transitório. O Espírito Santo vinha sobre eles, cumpria uma tarefa específica e o Espírito Santo se removia desses homens. Não era uma habitação permanente, era uma habitação transitória no Antigo Testamento. Mas percebam, Jesus falou que a partir desse momento a história mudou. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo estaria com os discípulos para sempre. Essa expressão é muito significativa, irmãos, porque contar com a presença do Espírito sempre é fundamental. Ter a presença do Espírito, ser batizado no Espírito, manter a comunhão diária com o Espírito e crescer no entendimento do Espírito é algo glorioso e que nós precisamos valorizar. O Espírito Santo, segundo Jesus, está conosco, está com os discípulos. Ele é chamado no verso 17 de o Espírito da verdade. Então pense comigo, se tem um Espírito da verdade é porque tem também o Espírito da mentira. Então Jesus disse que ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, não pode vê-lo, porque não o conhece, mas nós, diferente deles, o conhecemos. A palavra diz que nós o conhecemos porque ele habita em nós e está
conosco. O Espírito Santo está conosco. Versículo 18. Esse é o texto que vocês leram. E ele diz que não ficariam órfãos os discípulos de Jesus. Os discípulos não ficariam desamparados. Jesus sempre esteve e sempre estará presente na figura do Espírito Santo. Percebam, Jesus prometeu muito mais do que a gente pode imaginar. Jesus prometeu muito mais do que a gente pode sonhar ou criar de expectativa. Ele prometeu Ele mesmo habitar em nós através do Espírito Santo. E mais do que isso, o batismo no Espírito Santo significa a plenitude de Deus ocupando a vida humana. Corresponde dizer, irmãos, que pelo batismo no Espírito podemos ter uma vida guiada pelo Espírito. Podemos ser quem Deus planejou para cada um de nós. Podemos ouvir e ser sensíveis a esta voz que nos fala diariamente o que fazer. Pastor, mas eu não ouço a voz diária do Espírito. Pois bem, nós precisamos melhorar nossa sensibilidade, irmãos. Precisamos apurar os nossos sentidos, porque nós somos muito rápidos para entender aquilo que a gente vê com os olhos naturais, para ouvir o que a gente ouve com os ouvidos naturais, para perceber o que o mundo oferece, mas nós somos lentos para discernir coisas espirituais. E o Espírito Santo está todos os dias comunicando-se conosco, filhos de Deus. A questão é, nós precisamos desenvolver a nossa sensibilidade para ouvi-lo. O Espírito em nós significa estarmos totalmente absorvidos pela verdade de Deus. Então eu quero falar nessa noite sobre 3 propósitos do batismo com o Espírito Santo, 3 resultados do batismo com o Espírito Santo e 3 condições para o batismo no Espírito Santo. Diga comigo, propósitos, resultados, condições. Veja, uma relação com o Espírito Santo tem propósitos bem definidos. Segundo, tem resultados bem definidos. E terceiro, tem condições bem definidas. Então, em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre os propósitos. O primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo é dar a cada um de nós a identidade de filhos de Deus. Dar a cada um de nós a identidade como herdeiros de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e verso 16. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? O Espírito está comunicando frequentemente ao nosso espírito que nós temos um Pai. Que esse Pai nos ama. Que este Pai não muda o seu amor por nós, porque este amor é imutável. Que este Pai, independente do que a gente faça, Ele não deserda, Ele não ignora, Ele não rejeita, Ele ama. O Espírito está confirmando essa verdade dentro de nós diariamente. Verso 17. E se somos filhos, somos logo também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Temos o privilégio, irmão. Tudo que pertence a Cristo é nosso. Acho que você não entendeu isso. Tudo que pertence a Cristo é nosso. E por que é nosso? Porque nós conquistamos? Não, porque Ele conquistou por nós. É nosso por quê? Porque Ele abriu o caminho. Ele inaugurou um novo tempo nas relações de Deus para com a humanidade. Você vai se lembrar que quando Cristo expirou na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo.
Ou seja, aquilo que havia de divisão entre Deus e os homens foi rompido, foi rasgado. Uma nova era, um novo tempo, uma nova temporada foi inaugurada com o sacrifício de Jesus. E ele fez isso para abrir caminho para nós termos essa intimidade com Deus. A expressão co-herdeiro significa o seguinte: Cristo é o herdeiro e nós estamos junto com Ele, somos co-herdeiros. Ele é o principal herdeiro, nós somos herdeiros dependentes dele. Alguém diz amém para isso? Segundo propósito do batismo com o Espírito é capacitar a gente para testemunhar com poder. Olha o que diz Atos capítulo 1 e versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis, ou vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até confins da terra. O segundo propósito do batismo com o Espírito Santo, irmãos, é nos autenticar como testemunhas do Evangelho. Agora veja, testemunhas de poder, testemunhas de autoridade, testemunhas que realmente experimentaram a nova vida que Deus nos ofereceu em Cristo, através do poder do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo aqui que nós somos capacitados a reproduzir as obras que Ele primeiro fez. Capacitados no Espírito significa isso, reproduzir as obras que Jesus primeiro fez. E esse texto revela uma verdade para nós, que sem a presença do Espírito Santo, uma pessoa não consegue conhecer Jesus como de fato Ele é. Uma testemunha é alguém que presenciou os fatos. Ninguém é chamado para ser testemunha por aquilo que ele ouviu. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, vai lá ser minha testemunha porque você ouviu a minha versão da história? Você tem como chamar alguém para ser testemunha? Alguém que só ouviu a sua versão dos fatos? Não, que a testemunha precisa presenciar. Ela precisa ter tido um testemunho ocular, uma experiência vendo os fatos. E o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, para nos transformar em testemunhas do poder de Jesus, porque Ele abre os nossos olhos para experimentar uma experiência real com a presença de Jesus. Uma experiência transformadora com a presença de Jesus e conhecer Jesus como de fato Ele é. Esse é o segundo propósito do poder do batismo com o Espírito Santo. Terceiro propósito do batismo com o Espírito Santo é capacitar as manifestações que promovam, capacitar com manifestações que promovam benefícios coletivos. Ou seja, capacitar as pessoas com dons, para que através do exercício dos dons, benefícios coletivos aconteçam. Aqui nós estamos desfrutando de um benefício coletivo do Espírito através do exercício dos dons. Agora há pouco nós adoramos a Deus juntos e desfrutamos do benefício coletivo dos dons dos nossos irmãos. Se você encontra esse espaço limpo, se você encontra um café saboroso no final do culto, se você encontra uma recepção calorosa ali na sua chegada, se você encontra uma palavra bíblica centrada em Cristo, tudo isso é sinal de que você está desfrutando do exercício dos dons espirituais para benefício coletivo. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios 12 e versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a quem? A cada um. E tem um objetivo: para o que for útil. A manifestação dos dons espirituais tem a ver com a utilidade que o Espírito Santo planejou para elas. Os dons não funcionam numa sintonia de desorganização. Os dons funcionam
dentro de uma direção do Espírito para uma utilidade específica dentro da igreja. Então é importante a gente entender isso, porque esse é um dos propósitos do Espírito Santo, colocar as coisas em ordem. Paulo chegou a dizer aos coríntios que tudo deve ser feito com ordem e decência. Não tem bagunça no exercício dos dons. Não tem desordem no exercício dos dons. Tem ordem, direção, comando, porque o exercício do dom é dado com uma utilidade específica. Então, o Espírito Santo vem sobre nós para isso, para nos capacitar a manifestar as obras que promovam benefício coletivo. Existem 3 resultados que o batismo com o Espírito Santo fornece, e o primeiro deles é a sensibilidade contra o pecado. Diga isso comigo: o Espírito Santo promove uma sensibilidade contra o pecado. João 16, verso 8, o texto diz: quando ele vier. Ele quem, gente? Ele quem, igreja? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, ele convencerá as pessoas, ele convencerá a humanidade acerca do pecado, da justiça e do juízo. Se ele convence o mundo, quanto mais aqueles que já estão nele. Se o Espírito Santo está se comunicando com o mundo acerca do sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, quanto mais o Espírito Santo está se comunicando conosco, que somos filhos de Deus, acerca das verdades eternas. Então, se ele fala com o mundo, muito mais fala com a gente. Se ele convence o mundo do pecado, muito mais ele convence a gente. Se ele convence o mundo do que é justo e do juízo, muito mais ele vai convencer a gente. Então o Espírito Santo, um dos resultados a ele é te dar uma sensibilidade para o pecado. A sua consciência fica mais ativa. Quando você erra, o senso de consciência do erro é mais imediato. A voz do Espírito Santo não nos deixa pecar tranquilamente. Se você peca, o Espírito Santo te traz a consciência. Você não precisa de um profeta dizendo: você tem que consertar a sua vida. Não, a igreja não precisa, porque a igreja tem a voz profética do Espírito Santo sobre ela. Você não precisa de alguém apontando o dedo na sua cara e dizendo: você pecou, porque o Espírito Santo cumpre esse papel. O Espírito Santo está nos convencendo. Seja sensível a essa voz. Perceba isso, irmão. E quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se abra. Não resista. Não seja orgulhoso ou orgulhosa. Não diga que Ele não está falando com você. Porque é por esse motivo que a voz do Espírito Santo se torna insensível a nós. De tanto Ele falar e de tanto a gente recusar, acontece o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19, que é extinguir o Espírito, ou abafar a voz do Espírito. Então, ouça a voz do Espírito e seja sensível a ela. Segundo o resultado do batismo com o Espírito Santo, ele nos dá autoridade para testemunhar sobre Cristo, e testemunhar com sinais, com uma graça abundante. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu, como cristão há 24 anos, eu já ouvi diversas pessoas falando de Jesus. E tem pessoas que falam de Jesus com tamanho amor, com tamanho vibração, com os olhos brilhando. Eles comunicam Jesus porque Jesus é uma realidade para eles, com tanta autoridade, que a vontade que eu tenho, irmão, é de me converter de novo. Dizer: Jesus, eu te aceito de novo.
Porque são gente que carrega um nível de intimidade tão intenso com Cristo, que não é pelo falar, a gente discerne, a gente percebe. A igreja é espiritual, a igreja discerne. E Atos capítulo 4 vai dizer exatamente isso, que nós fomos batizados no Espírito para, com autoridade, dar esse nível de testemunho para o mundo. Olha o que diz o verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho de quem? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E aí eu declaro, irmãos, se havia sobre os apóstolos de Cristo, há sobre as nossas vidas também. Abundante graça. Abundante autoridade. Crescente desejo de conhecer Jesus e de torná-lo conhecido. Esse é o papel da igreja, manifestar uma graça sobrenatural para viver por fé e manifestar sinais. O terceiro resultado do batismo com o Espírito Santo é um ardente desejo pela intercessão profética. Ou seja, nós começamos a interceder, a orar, a verbalizar, não palavras do nosso próprio entendimento, mas palavras que o Espírito de Deus planta em nós. Palavras que vêm direto do céu, direto do trono da graça. Palavras que não são decoradas por uma sabedoria humana, mas palavras que são reveladas pelo Espírito. Romanos 8 e verso 26, olha o que esse texto diz. E da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito faz o que, gente? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conduz a nossa intercessão. O Espírito Santo coloca uma intercessão nova nos nossos lábios. É o Espírito Santo que nos ensina como interceder, como orar. É Ele. E aí, irmãos, eu falava de manhã sobre o fogo da presença de Deus. O fogo da presença de Deus dá asas à nossa oração. Nós intercedemos aqui na terra, mas a presença e o fogo da presença de Deus empresta asas para a nossa oração, e a nossa oração sobe à presença do Pai. Então nós precisamos ter uma consciência de que orar não é verbalizar, não é repetir, é permitir o Espírito Santo colocar palavras na sua boca. Permitir. O Espírito Santo interceder é isso. Permita Ele colocar as palavras que têm que ser oradas nos seus lábios. Existem 3 condições para o batismo, e eu quero falar sobre elas aqui. Primeira condição: Jesus precisa ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Repito, Jesus precisa ser Senhor e Salvador da nossa vida. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Diz o texto: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Percebam, a pergunta daqueles que ouviam a pregação do Evangelho é uma pergunta de quebrantamento. Isso aqui demonstra uma obra do Espírito Santo muito profunda naqueles irmãos. Porque, irmãos, a natureza humana não quer perguntar a outras pessoas o que deve ser feito. A natureza orgulhosa que muitos de nós carregamos acha que sabe fazer tudo, acha que sabe tudo. Quando nós temos este nível de quebrantamento a ponto de perguntar o que nós faremos, isto demonstra uma obra do Espírito Santo em nós. Eles estavam comovidos, eles estavam constrangidos quando ouviram falar a verdade sobre Jesus. E aí Pedro responde para eles:
verso 38, arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouviram o Evangelho, foram constrangidos pelo Evangelho, perguntaram o que deveriam fazer, receberam a direção do batismo nas águas, e sendo batizados nas águas, a Bíblia diz que eles receberiam o dom do Espírito Santo. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas a gente percebe aqui, irmãos, o Espírito Santo agindo, gerando quebrantamento, rendição, humildade. O Espírito Santo guiando, dirigindo, abençoando. A voz do Espírito ecoando no coração da igreja. E quando eu falo sobre isso, eu sou também constrangido e meu coração se enche de temor. Porque, irmãos, nós precisamos permitir a voz do Espírito ecoar dentro de nós. Precisamos permitir a voz do Espírito ganhar espaço, a ponto de nós chegarmos a cristãos mais maduros do que nós e perguntarmos assim: irmão, o que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Isso é um grande sinal de conversão. Se a gente sabe o que fazer em todo o tempo, irmãos, é muito provável que o nosso orgulho está falando mais alto. Se a gente busca orientação, Deus pode nos dirigir. Eu me recordo, em 2022, eu estava já há 2 anos orando e esperando o tempo certo de Deus para tomar uma decisão. E em 2022 eu perguntei para o pastor Kim, meu mentor, perguntei para ele: pastor Kim, eu preciso tomar essa decisão, o que o senhor tem a me dizer? Ele olhou bem para mim e disse assim: pastor, não é a hora. E aquela palavra, quando chegou até mim, chegou com peso de dureza. E, nossa, mas eu estava tão empolgado para fazer agora, estava querendo tomar a decisão agora, e aí ele diz: não é a hora. Resumo, irmãos, 2 anos, veio paz sobre meu coração em 2022, 2 anos se passou, e agora em agosto de 2024, no dia 1º de agosto, meu telefone toca. Aquela decisão que eu ia ter que fazer o maior esforço lá em 2022, nesse ano de 2024, fluiu espontaneamente. Eu não fiz isso aqui de esforço. As coisas aconteceram. Sabe por quê? Chegou a hora. E quando chega a hora, irmão, a gente não precisa se preocupar. Mas eu volto lá em 2022, e se eu não tivesse alguém para perguntar, alguém mais experiente do que eu, para perguntar: e aí, o que você acha? E eu metesse os pés pelas mãos, qual seria o resultado, na sua opinião? Eu acho que muitos de nós podemos ser preservados de decisões erradas se a gente for um pouco mais humilde e buscarmos cristãos mais experientes do que a gente. Tem gente mais experiente do que nós na igreja, tem gente que sabe e pode apoiar, e a gente deve consultar essas pessoas, porque foi isso que esses irmãos fizeram. Versículo 38 fala exatamente sobre isso. Aliás, o versículo 37 de Atos 2. Então, primeira condição para o batismo no Espírito Santo: Jesus tem que ser Senhor sobre nós. Segunda condição: precisamos ter sede. Precisamos ter desejo. Precisamos direcionar o nosso coração a isso. João capítulo 7, verso 37 e 38, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo, o que ele disse? O que Jesus disse, gente?
Se alguém tem sede, precisa vir a mim beber. O 38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Jesus chama as pessoas a beber, mas ele disse: você precisa ter sede. Percebam que há uma condicionante aqui. Se alguém tem sede, é o verso 37, por favor, Samuel. Se, porque pode ser que o Espírito Santo quer nos batizar, mas a gente não tem sede. O Espírito Santo quer nos tocar, o Espírito Santo quer nos preencher, mas a gente não acha isso tão importante assim. A gente pode pensar assim: não, isso aí é algo secundário, mais para frente eu penso sobre isso. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, quando eu completar X anos na minha caminhada cristã, eu penso sobre a importância de ser preenchido com o Espírito Santo. Então há uma condicionante: se alguém tem sede. Quem é batizado pelo Espírito? Pessoas sedentas, pessoas desejosas, pessoas que reconhecem que não dá para trilhar uma jornada cristã sem o poder do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, a terceira e última condição para o batismo é uma busca contínua. E quando eu falo sobre busca contínua, eu falo sobre não desistir. Talvez hoje alguns de vocês serão batizados no Espírito Santo. Talvez alguns de vocês não serão. E se você não for, isso não é sinal de que você deve parar ou desistir. Isso é um grande sinal de que você deve continuar buscando esse batismo e esse preenchimento. A palavra diz em Lucas capítulo 11, verso 9: e eu vos digo a vocês, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual é o pai, versículo 11, qual é o pai que dentre vocês, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou também se pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Versículo 12, ou também se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Um pai não faz isso. Se um filho pede um pão, um peixe, um ovo, esse pai não vai dar uma pedra, uma serpente e um escorpião. Se um pai humano, natural, não é tão bom quanto o Pai Celestial, olha o que Jesus diz no verso seguinte: se sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Senhor quer nos dar o Espírito Santo. O Pai quer, junto com Jesus, enviar o Espírito Santo. Mas para isso a gente tem que desejar, a gente tem que pedir, a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu tenho entendido, e eu acho que é uma percepção não só minha, sua também, que não vai dar, irmãos, para caminhar a jornada cristã dos próximos anos até a volta de Jesus, se a gente não for preenchido com o poder do alto. Não vai dar. Não vai dar para seguir a nossa jornada de fé se nós não formos cheios, preenchidos do poder do alto. Então eu quero te convidar a orar aqui nessa noite. O batismo com fogo que Jesus, aliás, que João Batista falou que Jesus faria, ele está disponível para nós. O batismo com Espírito Santo e fogo está disponível para nós. Mateus capítulo 3, verso 11 é o último texto que nós vamos ler. Enquanto isso, por favor, se coloque de pé. Mateus capítulo 13, verso 11.
João Batista, ele disse o seguinte: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está buscando pessoas para serem batizadas. A pergunta é: será que ele vai encontrar gente aqui nessa noite? Será que ele vai encontrar gente desejosa o suficiente, sedenta o suficiente? Será que ele vai encontrar corações abertos para que haja um preenchimento completo da presença dele sobre nós? Eu quero te convidar a fazer a sua oração. Quero te convidar a ter esse momento de particular com a presença dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a sua presença, ela é viva em nós através do Espírito Santo. Mas nós reconhecemos que não queremos apenas uma experiência, nós queremos um preenchimento total, um preenchimento completo. Nós queremos ser batizados no Espírito e no fogo, Senhor. Por isso nós vamos à sua presença com sede. Temos sede. E o Senhor mesmo diz que se alguém vem ao Senhor com sede, o Senhor cede, o Senhor faz em cada um deles uma fonte de água que jorra para a eternidade. Jesus, faz as águas vivas jorrar em nós aqui nessa noite. Jesus nos toca de uma maneira singular, especial. Nos toca, Senhor, de uma forma diferenciada. Precisamos experimentar de um mergulho mais profundo, de um preenchimento mais completo do Senhor. Reconhecemos que virá sobre a terra dias difíceis. Reconhecemos que virão dias trabalhosos. Reconhecemos que enquanto a profecia do retorno do Senhor se cumpre, o mundo, Senhor, vai piorar. Mas nós acreditamos que o poder do seu Espírito em nós sempre nos guiará a viver pela fé, a nos movimentar por fé, a testemunhar com poder e autoridade que o Senhor está vivo na nossa jornada. E nós queremos te pedir isso, Senhor. Nós queremos clamar por isso nessa noite. Nós queremos pedir, Senhor, que a tua presença complete a obra em nós. Que a tua presença, Espírito Santo, realize aquilo que nós não podemos fazer. Sim, as obras que talvez demoraríamos anos para realizar, o Senhor pode fazer numa fração de segundos. O Senhor pode fazer numa fração de segundos. E eu te peço, Senhor, eu clamo junto com teu povo, eu clamo, por favor, Espírito da verdade, Espírito Santo, completa-nos, preencha-nos, transborda-nos. Coloca um cântico novo em nossos lábios, coloca um vigor novo em nossas vidas, renova-nos, completa-nos, preencha-nos, Senhor. Nós queremos clamar nessa hora, queremos clamar nessa hora. Aviva-nos, Senhor,
Aviva-nos, Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos por isso como igreja. Nós clamamos como isso, como teu povo, como ovelhas do teu aprisco. Faz em nós as tuas obras. Escute algo. O Espírito Santo está restaurando aqui visões ministeriais, visões sobre chamados específicos. O Espírito Santo está operando aqui, abrindo os olhos para que muitos de nós consigamos enxergar uma percepção do que Ele tem conosco, uma visão sobre chamado, sobre propósito. O Espírito Santo está aqui revelando sobre dons que Ele já colocou em nós. Permita isso fluir na sua vida. Permita isso fluir na sua história. Não acha que é coisa da sua cabeça. Tem gente pensando assim: isso é coisa da minha cabeça. Não é. Não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo plantando coisas novas dentro de você. Receba, se abra, permita. Permita isso ganhar forma. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse movimento do Senhor. Te agradecemos por restaurar sonhos, propósitos, missões, por restaurar dons. Nós cremos, Espírito Santo, que coisas novas estão acontecendo aqui e agora, Senhor. Por isso nós damos espaço, damos permissão e queremos te adorar por isso. Queremos te glorificar por isso. Queremos declarar, Senhor: venha o teu reino e seja feita a tua vontade com poder e autoridade sobre nós. Com poder e autoridade sobre a igreja. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Adore a Jesus.